Vou contar um exemplo de quando eu era criança, meu irmão Samuel, ele falou que viu lá um demônio, que era um pinto com violão. E eu falei pra ele assim, que era mentira, né? Eu falei, é mentira, cara, não tem pinto que canta não, nem nada não. Aí ele falou assim, olha, então... E aí só que eu falei assim, aí a gente ficou na discussão, eu falei, não, se for verdade eu quero ver, quero que ele venha me ver. Se não me ver, então é mentira. Aí o meu irmão falou assim, então rabisca 3 folhas de roxo, porque ele vem todo de roxo, pintado, todo cheio de porrada, então ele gosta muito de roxo. É uma coisa de criança, né? Porque na verdade, roxo é uma cor boa, né? Mas na simples cabeça de criança do meu irmão, o roxo era uma cor que ele gostava. Então aí eu rabisquei uma folha todinha, rabisquei a outra, várias folhas de roxo, querendo ver ele. Quando foi de madrugada, veio um menino que corria em alta velocidade. E eu não tinha inteligência para falar que era um vulto que ele corria, né? Vup, e parava. Só que era como se ele tivesse matéria. E aí, eu com medo, né? Primeiro quando eu vi, eu acho que era 3 horas da madrugada, a gente tinha mudado do Fim Social para Curitiba 3. E aí lá no Curitiba, a gente tava... meu pai tava no quarto e a gente tava na cozinha que dava para a porta do quarto. Numa cama de casal, os 3 irmãos dormindo. Por quê? Com a luz acesa, que a gente tinha medo, né? Por quê? Porque os quartinhos ainda não tinham sido organizados. Aí meu pai falou, nessa semana mesmo eu coloco cada um no quartinho e já fica todo mundo tranquilo. E aí o que aconteceu? Quando esse menino veio, a primeira coisa que eu tive, né, como era uma casa de uma mulher que era macumbeira, que era bruxa, né, segundo meu pai, mexia com... Tinha um tanto de planta dela lá que ela mexia, meu pai pegou as plantas e levou lá pra fora e jogou fora. E o quê? Por quê, pai? Porque você tá jogando não, porque a mulher, a dona aqui era macumbeira. E vocês tomam cuidado, que se aparecer qualquer coisa, né, você fala, o sangue de Jesus tem poder, né? Falar, o sangue de Jesus tem poder. E aí, na hora, eu travei. Quando eu vi o menino, eu não tinha coragem de fazer nada. Eu não tinha coragem de nada. Eu olhava pro menino assim, com medo, paralisado. Não conseguia mexer um dedo. E aí, eu comecei a... Não, antes de chorar, né? Eu pensei assim, eu vou colocar o cobertor, que aí o menino vai embora. Porque aí ele pode até sumir. Eu coloquei o cobertor, ele veio e tirou o cobertor de mim. Pra você ver, as escrituras falam que ele transfigura em um anjo de luz. Ele pode transfigurar até em uma pessoa, até um ser humano, entendeu? Ele tirou o meu cobertor da minha cara, da minha cabeça. E aí quando eu vi aquilo, eu não consegui mais, eu não aguentei mais. Ele corria em alta velocidade, ficava aquele vulto, eu falava que era 3, ele ficava com várias pernas, que eu não sabia falar que era vulto. E aí eu comecei a chorar, né, gritar pelo meu pai. E quando meu pai acordou, ele olhou para trás, o menino, e ele tinha uma cara de árabe, cara de mal, né? Às vezes, de vez em quando ele começava a dar gargalhada, ria muito. Ele tinha uma cara de árabe, moreno claro, e cara de maldade total mesmo, aquela cara de safadeza, de maldade. Era a cara dele. Aí ele olhou para trás e olhou para a porta e viu, antes do meu pai colocar a chave na porta. E quando ele viu que correu pro quarto, meu pai pôs a chave na porta e abriu. E eu tava chorando e ele falou, o que que é? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu falei, pai, eu acabei de ver o demônio, Satanás. Aí, Satanás? E como que ele é? Tem um chifre? Como que ele é? Não, ele é só um menino mesmo. Um menino assim que tem um monte de perna, que eu não sabia falar que era vulto. Depois eu falei, não, pai, não tem um monte de perna não. Aquilo lá era um vulto, que ele corria e deixava um vulto. Aí parecia que tinha várias pernas, mas não era. Ele tinha 2 pernas normal, mas ele corria muito rápido. Aí meu pai, assim, eu apontei pro quarto, meu pai foi no quarto, ligou a luz, ele não dava mais, e só que tinha um fedor muito forte de enxofre no quarto, ele deixou um fedor. Olha só, meu pai que não viu, sentiu o cheiro pesado, aquele cheiro de enxofre, puro enxofre.
Aí meu pai confirmou comigo, falou, meu filho, realmente ele estava aqui. Porque aqui tá puro enxofre, fedendo enxofre. E aí vamos orar e agora depois vamos dormir. Então foi uma experiência de vida que eu tive tremenda. Os pais de santos falam que é uma entidade chamada Exu Mirim, né? Esse demônio que eu vi, ele é chamado de Exu Mirim. Eles falam isso, né? E que ele existe, que ele é bom e que ele não faz nada de mal para ninguém. Que praticamente eu vi, né? É como que ele é, parece um palhaço, né? Um brincalhão e tal. Mas só que quando você vê algum ser na sua vida, eu acho que 99% das pessoas não viram nem nada na vida, né? Quando você vê um ser materializado na sua frente, que é de outro mundo, né? Você vai paralisar. Você não tem ação. É como se você virasse um robô ali. Você fica duro, você não consegue falar, entendeu? Você trava tudo, trava tudo, você não consegue fazer nada. Eu não sei explicar como que é, mas é isso. Fica travado, não consegue fazer nada, nada. Travado. Até você conseguir gritar ou fazer alguma coisa, mas antes disso você tá travado ali, olhando, travado.